Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8. Levante bem alto sua Bíblia, se prepare, diga comigo: essa é minha Bíblia. E eu, o que ela diz que eu posso, pedir em meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Atos 8, de 26 a 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candance, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem da Escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíam da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou, e o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, e anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Vamos orar? Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações hoje, Senhor. Precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua voz, precisamos ser, Senhor, fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de Filipe. Eu acho Filipe um personagem da Bíblia que a gente precisa estudar, conhecer. Esse Filipe não é o apóstolo, é o diácono, é o evangelista, ele é o desbravador. Ele logo no começo, quando a igreja é perseguida e está passando por uma grande perseguição em Jerusalém, Filipe foge da perseguição e vai para Samaria, e Deus começa a fazer milagres e salvar pessoas lá. É algo tremendo que está acontecendo na vida de Filipe. Ele é um exemplo. Eu me lembro no começo do meu ministério, ler o texto sobre Filipe em Atos e dizer assim: é isso que eu queria viver na minha vida. Você não gostaria de viver momentos onde Deus te dá um direcionamento para você e diga: olha, vai nessa direção, faça isso, haja dessa maneira, vá nesse lugar, fale com essa pessoa, e tudo isso é um direcionamento do Espírito. Não é tremendo isso? Você está tão embriagado do Espírito Santo, que o Espírito Santo direciona a tua vida em todas as áreas. Eu me lembro no começo do meu ministério,
que eu orava por isso, para que Deus me desse esses direcionamentos. Ainda oro até hoje para que Deus traga direcionamentos à igreja, mas naquela época eu me lembro de entrar no ônibus e ficar pedindo para Deus falar comigo com quem que eu tinha que falar. Você já fez isso alguma vez? Nunca fez? Aí você fica orando e fala, Deus, com quem que eu tenho que falar? E de repente o Espírito Santo me tocava de falar com uma pessoa, e eu chegava para aquela pessoa e começava a falar de Jesus para ela. Eu era tímido, tinha vergonha, mas eu sentia queimar dentro de mim a presença do Espírito Santo, e eu tinha que falar de Deus para aquela pessoa. E muitas vezes, em muitas viagens, antes de chegar no meu ponto, aquela pessoa entregava a vida para Jesus. Como é gostoso você viver essas dimensões do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Falar sobre andar com Deus. Deus nos chamou para andar com Ele. Você crê nisso? Vai começar um ano novo. 2024 está à porta. Você venceu há 2 anos atrás a maior pandemia dos últimos tempos, dos últimos 100 anos. E Deus está chamando você para andar com Ele. Deus está preparando você para andar com Ele em 2024. Quantos creem nisso que eu estou pregando, meu irmão? Agora, é interessante que andar com Deus tem riscos. É perigoso andar com Deus. A gente acha que não, mas Deus coloca a gente às vezes em umas situações difíceis, diferentes. E é isso que está acontecendo com o Filipe. Ele está sendo levado da cidade para o deserto. De um ministério que está explodindo ali, que Samaria está sendo incendiada pela presença de Filipe ali, e até o feiticeiro da cidade se converteu, e ele está indo para o deserto para evangelizar um eunuco que está passando numa carruagem que é de um outro povo, que não é do povo de Deus, e que esse homem é da Etiópia. E se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que um eunuco não podia entrar no templo, ele era considerado impuro, e mesmo assim Filipe vai falar de Deus, porque a graça de Deus chegou. E a graça de Deus é para todos. É isso que Atos dos Apóstolos está explicando para nós. Deus veio salvar, independente da cor, independente da tribo, independente da raça, independente da nacionalidade. Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Esse é Filipe, guiado pelo Espírito. E eu particularmente acredito que todos nós somos chamados por Deus de uma certa maneira para vivermos assim. Vivemos os desafios do Espírito Santo, vivemos os chamados do Espírito Santo. Às vezes eu fico imaginando, por exemplo, coisas que eu gostaria que você pensasse. Talvez pessoas que o ano que vem vão ser salvas por causa do seu testemunho. Você crê nisso ou não? Gente que Deus vai colocar no teu caminho. Vão ser difíceis às vezes, vão ser bebês que você vai ter que cuidar, mas serão transformados pelo poder de Deus, porque você vai ser guiado para falar na hora certa, para dizer o que é certo, para ser usado pelo Espírito Santo. Se você crê, dá um glória a Deus aqui, exalte ao Senhor, meu irmão. Esse é Filipe. Eu me lembro de uma vez da minha vida, eu já te contei essa história uma vez, eu muito jovem no meu ministério, eu queria ser usado por Deus assim como Filipe. E eu estava no ônibus, e Deus falou no meu coração. Eu morava num apartamento lá no Santa Mônica, no Jardim Santa Mônica, que era assim: se você entrasse pela porta da frente, tinha que subir uma ladeira íngreme. Mas se você entrasse pela porta do fundo, pela saída do prédio, era uma escadaria gigante. Eu não me lembro quantos degraus, mas era muito pior do que você entrar pela porta do fundo, da frente. E o Espírito Santo dentro do ônibus me incomodou comigo e falou: desce do ônibus. E eu disse: eu não vou descer, porque essa escada é ruim demais para subir. Era muito ruim, irmão. Era uma escada, parecia, não sei explicar. E o Espírito Santo: desce. E eu me senti tão impulsionado, eu desci. Comecei a subir por trás do prédio, aquela escadaria, um morro inteiro. E quando eu cheguei perto do prédio onde eu morava, ainda não estava no prédio onde eu morava, mas uma quadra do prédio, era um condomínio bem grande, eu não vi ninguém. E eu comecei a dizer assim: esse negócio de espírito aí deixa a gente maluco, tá vendo? Aí olha o trabalheira. Eu estava nos últimos degraus ali, eu falei: Senhor, para que eu fiz isso? Uma canseira, trabalhei o dia inteiro.
Eu falei, vou precisar cuidar disso, eu estou começando a ficar um pentecostal fanático. E aí, quando eu estou chegando perto do meu prédio, já desanimado, eu vejo um carro dando farol para mim. Eu falei, o que é isso? Quando eu olho, era um amigo do trabalho. E ele estava desesperado, ele falou assim, eu sabia que você morava por aqui, mas eu não sabia onde você morava. E eu preciso falar com alguém. Se eu tivesse entrado pela frente do prédio, eu não tinha encontrado com ele. E aí ele olhou para mim e falou assim, posso ir na sua casa? Eu falei, vamos. E naquele dia ele entregou a vida para Jesus. Aquilo marcou minha vida. Porque se há uma coisa que eu acredito, é que Deus quer nos dar a direção. Deixa eu dizer algo para você. Olha o que o texto vai dizer para nós sobre a vida de Filipe. Atos 8, 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Isso me chamou a atenção. Só quem anda com Deus vai na direção que Deus quer lhe dar. E Deus quer nos dar direção para 2024. Você crê nisso ou não? Eu acredito muito que nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus para receber novos direcionamentos para a nossa vida. Deus quer compartilhar conosco os seus sonhos. Deus quer compartilhar conosco os seus planos. Ele tem planos com a sua casa, Ele tem planos com a sua família, Ele tem planos com seus filhos, Ele tem planos para essa igreja. Quantos creem nisso, meu irmão? Às vezes eu fico impactado com os planos de Deus para nós. Hoje eu estava pregando sobre isso. Citei um pastor querido, o apóstolo Ray, que pregou aqui, e eu não tinha visto, porque eu estava sem meu celular, e antes de eu citar, ele tinha mandado uma palavra para mim. Olha que coisa incrível, eu não tinha visto. Quando eu cheguei no meu almoço, que eu abri meu celular, eu vi que tinha uma palavra do apóstolo que eu tinha citado, só que ele só fala inglês, então ele não entendeu nada que eu falei, né? Então ele não sabe o que eu falei. E foi antes de eu falar. Mas uma coisa interessante, ele falou assim, Deus quer compartilhar planos, sonhos com você. Olha que coisa incrível. Deus tem direção para a tua vida em 2024. Você sabe o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos buscando direção de Deus para a nossa vida. Portas maiores Deus pode abrir para a sua vida. Coisas que você não podia imaginar que você podia fazer, Deus vai mostrar para você que Ele pode fazer na sua vida, meu irmão. Deus tem direção para nós, assim como Ele deu direção para o Filipe, Ele pode dar direção para a minha vida e para a sua vida. É tão poderoso, é tão poderoso. Quantos creem no que eu estou pregando agora? É tão poderoso receber uma direção de Deus. Diga comigo, é poderoso receber uma direção de Deus. A cada dia você ser guiado pelo Espírito. Quantas coisas acontecem quando a gente recebe uma direção de Deus. Eu recebi uma direção de Deus há 30 anos atrás a respeito dessa igreja, e eu vivo nessa direção de Deus até hoje. Conheço pessoas, querido, que foram abençoados porque receberam direção de Deus. Às vezes uma palavra de Deus, uma direção de Deus para a tua vida muda tudo, muda a tua carreira, muda os teus pensamentos, muda as formas como você age. Deus quer trazer uma direção nova para você hoje, meu irmão. Ele quer fortalecer também as direções que Ele já te deu e que se enfraqueceram na sua vida, porque o tempo desgasta algumas direções. É verdade o que eu estou dizendo. Às vezes nós recebemos uma direção de Deus e o tempo, as lutas, as batalhas desgastam essa direção que recebemos, mas hoje Deus quer fortalecer a tua vida e trazer agora estratégias, planos, ideias do que Deus vai fazer com você em 2024. Se você crê, dá glória a Deus por isso, meu irmão. Como é forte isso. Eu conheço algumas histórias de gente que recebeu direção de Deus e coisas começaram a acontecer, milagres aconteceram. Quantos testemunhos a gente conhece de gente que recebeu uma direção de Deus, que Deus falou, vai lá, vai visitar as casas. Tem irmãos que contam testemunho para nós, que queriam comprar casa, mas eles não tinham dinheiro, e aí Deus falou com eles, vai visitar as casas que você quer, e essa pessoa começou a olhar casas em sites, e achava as casas bonitas, e aquela que elas gostavam, ela ia visitar, mas ela não tinha dinheiro, e Deus estava dando um direcionamento para a vida dela, e o momento que Deus preparou, o dinheiro chegou, e ela estava com a casa pronta para comprar, porque Deus é poderoso para te dar direção, meu irmão. Nós precisamos buscar a direção de Deus para a nossa vida.
Eu fico escandalizado quanta gente hoje que se diz cristão e que não busca a direção de Deus para a sua vida, faz as coisas da sua cabeça, faz as coisas pela emoção, faz as coisas por vingança, faz as coisas por orgulho. Meu irmão, isso não pertence mais a você. Você está em outro nível com Deus agora. As suas decisões não são mais decisões de orgulho, não são mais decisões de ira, não são decisões de vingança, são decisões guiadas pelo Espírito Santo, meu irmão. E tudo quanto você fizer, essas são as direções. Você crê nisso que eu estou pregando? Quantas vezes Deus quer falar com você? Eu conheço uma pessoa que Deus falou com ela assim: olha, na época da pandemia, falou assim: entra nesses sites de casa e vai procurando. E de repente ele procurou, ficou olhando casas, essa pessoa ficou olhando casas, e de repente ela achou uma casa que ela achou linda. E ela percebeu que num anúncio a casa estava 300 mil mais cara, no outro 300 mil mais barato, no outro mais 50 mil mais barato. E o Espírito Santo falou: essa casa é sua. E ela ligou, achou que era trote, ligou e falou assim: escuta, de onde é essa casa? De quem é essa casa? Falou: eu sou o proprietário e eu queria vender. E essa pessoa disse: então vamos ver essa casa, eu quero ver a casa. 5 minutos dando volta na casa, ele olhou e falou assim: Deus falou que essa casa é minha, eu vou comprar. Deus estava dando direcionamento para ele, no meio da pandemia. Deus estava mostrando para ele. Só que Deus tinha dado um valor no coração, que era mais barato do que o último anúncio, que já estava 350 mil mais barato. Você entende o que eu estou falando ou não? Ele olhou para a pessoa e falou assim: eu vou comprar, mas tem que ser com esse valor. A pessoa disse: tá bom, vai. Deus tem direção para a sua vida, meu irmão. Muitos cristãos hoje são emocionados, tomam direção na vida por emoção. Concorda comigo ou não? Você lembra? Eu não sei quantos eram crentes quando começaram, antes de casar já era crente. Tem gente que já era crente antes de casar aqui? Sim? Aí você orou para saber se a sua esposa era sua? Tem gente que era adolescente, crente já aqui? Deixa eu ver os adolescentes que eram adolescentes, hoje são mais velhos. Deixa eu ver. Não, você ainda é adolescente. Estou falando quem já passou dessa idade, mas você vai entender o que eu vou dizer, porque vocês vivem isso. Quando eu era adolescente, eu queria saber se Deus queria me dar uma esposa, né? Aí você fica orando para saber se é a mulher de Deus para a sua vida. Só que você tem tantas emoções que você não consegue ouvir a voz de Deus, não é assim? Você fala: meu Deus, será que é? Será que não é? Porque as emoções atrapalham. É verdade o que eu estou dizendo ou não? E às vezes você está paquerando uma pessoa completamente errada, porque as suas emoções estão guiando você. Deus está dizendo para mim, sim ou não, o que eu falei, é verdade? Aí você fica fazendo, eu me lembro que tinha um negócio quando eu era criança, baseado naquele texto, de colocar o novelo na água e tal, não sei o quê, e se ficar molhada de Deus, né? Não sei quem inventou isso naquela época. Lembram disso ou não? Quando a gente era garoto, tinha esse negócio, põe o novelo, põe algodão na janela. Não, deixa isso para lá, isso não é de Deus. Eu vou ensinar coisa errada para vocês. Tá bom. E aí as pessoas ficavam falando: não, se for de Deus vai acontecer isso, se for de Deus vai acontecer. Aí você falava: não, se for de Deus ela vai falar isso, se for de Deus ela vai contar. Aí a pessoa não fala: não valeu, vamos fazer de novo. Se for de não é? Deus quer te dar direções poderosas para a sua vida, mas você precisa aprender a buscar isso de Deus. Outro dia, conversando com um pastor, ele disse assim para mim: nunca faço nada sem procurar a direção de Deus. Eu falei: como isso é importante? Nós precisamos aprender a receber direção de Deus. Deixa eu explicar algumas coisas que a gente faz quando recebe. Primeiro, a gente complica. Quem aqui já recebeu uma direção de Deus e complicou tudo? Aqui, glória a Deus. Como tem gente que é do meu time, eu sou desses também. Às vezes Deus fala uma coisa muito simples para nós, fala assim: vai lá e faz isso, e a gente fica complicando. Eu me lembro alguns anos atrás, Deus falou comigo: vai lá, escreve um livro.
E eu falei, não, mas para escrever um livro eu preciso de um bom computador. Meu computador estava ruim na época, não estava escrevendo, preciso de um bom computador. E aí eu demorei para juntar recursos para comprar o computador, comprei o computador. Aí não tinha onde escrever, na sala não dá, na cozinha é muito barulho, eu preciso de um escritório. Deus mandou eu fazer o quê? Até você já esqueceu. Escrever um livro, não é ter um escritório, ter um computador. E aí quando eu consegui criar um espaço na minha casa para ter um escritório, era muito quente, o sol batia, ficava um forno, eu pingava. Eu falei, não, agora eu preciso de um ar-condicionado, não dá para escrever. Até que um dia Deus falou para mim, o que eu mandei você fazer? Escrever um livro. O que você precisa para escrever um livro? Um caderno e uma caneta. A gente faz isso. Complica os direcionamentos de Deus. Essa semana conversando com um jovem querido, cheio do Espírito Santo, menino de Deus mesmo, você vê que Deus está fluindo nele. E ele falou, Deus me mandou, e ele me ensinou, foi ele que me fez pensar nisso. Você vê que interessante, né? Às vezes uma conversa que a pessoa acha que está falando para ela, serve para você. Já aconteceu isso com você? E ele falou, Deus me mandou gravar músicas e colocar no YouTube. Eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, então, eu fui para o estúdio, contratei uma banda, peguei uns backs, e agora tenho que pagar o estúdio para fazer mixagem. E agora acho que não vai sair mais esse ano, que está demorando muito. Enquanto ele falava, veio no meu coração, o que Deus mandou ele fazer? Falei, pega teu violão, sei lá qual é o teu instrumento, vai para o YouTube, grava e põe, querido. Deixa Deus fazer, milhares de pessoas fazem isso. Mas a gente complica. Só que quando eu falei isso para ele, eu percebi que isso era para mim. Não, acho que você não entendeu o que eu disse. Eu comecei a pensar a quantidade de coisas que Deus tem mandado eu fazer hoje, que eu comecei a colocar regras muito grandes, problemas muito grandes, coisas muito grandes que estão impedindo de eu obedecer. Deus está trazendo direcionamentos, mas eu não posso criar complicações, eu tenho que fazer o que Deus está mandando eu fazer. Usar o que eu tenho nas minhas mãos. Quantos podem dizer amém por isso, meu irmão? A segunda coisa que eu vejo pessoas quando recebem direção de Deus, é que elas fogem do que Deus está falando para elas. Existem várias pessoas que são como Jonas ainda hoje. Deus fala, vai para Nínive, o cara aí está no barco de Tarso. Eu vejo isso direto. Vocês já viram isso ou não? Deus fala, eu te coloquei nesse lugar. Uma semana depois, pastor, meu tempo aqui acabou. Eu falo, meu Deus. Essa é minha família, é uma família bendita. Deus falou que deu a minha esposa. Uma semana depois eu não aguento essa mulher. Gente, se Deus falou algo com você, lute por aquilo que Deus falou. Permaneça naquilo que Deus falou. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, e eu entrei nessa empresa. Foi muito interessante porque eu fiz uma entrevista com uma pessoa, e quando eu cheguei lá tinha outra pessoa. E eu fui contratado, e a pessoa que me contratou não estava lá. E o dia que eu cheguei para trabalhar, o gerente que estava na sala, ele disse, quem é você? Eu falei, eu sou um novo funcionário, que fui contratado por uma japonesa que estava sentada na sua mesa. Falou, ixi, ela foi mandada embora. Eu falei, mas eu estou aqui. Ele disse, então, mas eu não tenho nem ficha sua, eu nem sei se contrataram você ou não. Senta aí, espera. E eu fiquei esperando. Depois de um tempo, chegou o diretor da empresa, que graças a Deus tinha feito uma entrevista com ele. Ele me chamou e falou, não, a gente contratou ele sim. Contratou, está contratado. Quando veio o meu salário, ao invés de eu ganhar, que eu deveria ganhar 35% a mais, eu estava ganhando 35% a menos do meu antigo trabalho. Eu fiquei doido, irmão. De 30 a mais, é muita diferença. E eu fui falar com o meu diretor, e meu diretor falou assim, mas é o que a gente pode te pagar. Eu falei, não, mas não foi que você combinou comigo, você combinou 30% a mais. Ele olhou para mim e disse assim, aí eu falei, mas por que eu sairia da minha empresa para ganhar 30% a menos? Porque aqui é da hora trabalhar. Eu fiquei com ódio. Falei, você está de brincadeira. Ele falou, não, porque aqui é muito bom, o ambiente é muito melhor de onde você está. Eu vou trabalhar por 35% a menos, muito melhor. Levantei e falei, não, está decidido.
Vou sair dessa empresa, vou embora, não dá para voltar, mas vou ver o que Deus tem para mim. Aqui eu não fico. Orgulho, a vingança. Estou pregando para alguém ou não? Aqui eu não fico. E o Espírito Santo falou: vai ficar. Vai ficar até eu mandar. Esse homem foi o camarada que mais me ensinou administração financeira. Eu fiz uma faculdade de graça com ele. Eu deveria pagar o meu salário para ele. 6 meses que eu trabalhei nessa empresa, ele me ensinou tudo que eu precisava saber de matemática financeira e finanças. Você acredita nisso? Tem coisas que a gente quer ir contrário ao direcionamento de Deus. Não foi Deus que mandou? Obedece. Quantos aqui querem direcionamentos novos de Deus? Diga aí: Senhor, meu coração está como o coração de Filipe, pronto para receber planos, estratégias, direcionamentos. Eu sei que eu vou falar uma coisa que talvez você não acredita, mas eu acredito muito nisso. Quem já assistiu aqueles programas do Shark Tank lá, sabe? Aqueles programas que os caras apresentam invenções, sabe o que eu estou falando? Que apresentam invenções, aí tem o Shark lá que vai investir. Pois bem, eu oro para que aqui na igreja tenha várias pessoas que tenham ideias maravilhosas assim. Talvez você não vai ter nenhum tubarão para investir em você, mas Deus vai investir nos seus planos, nos seus projetos. Quantos creem no que eu estou dizendo? Aí eu oro para que nessa igreja, chamada Igreja Quírios, na Lapa, na rua Eleodoro Ébano Pereira 267, ideias, planos, startups estão fluindo, negócios estão surgindo, promoções estão chegando, porque há um povo que está buscando o direcionamento de Deus. Portas estão se abrindo, evangelismos estão sendo feitos, muralhas estão caindo, porque tem gente procurando o direcionamento de Deus para a sua vida. Você crê nisso que eu estou dizendo? Outro dia, conversando com o irmão aqui da nossa igreja, eu não vi hoje. Ele me parou ali no corredor e ele tem uma importadora, ele traz produtos da China. E ele falou para mim, falei: olha, eu não sabia que você fazia isso. Ele falou: ele estava na China, passou um mês na China. E eu falei: você estava na China? Ele falou: E aí ele virou para mim e falou assim, uma coisa que eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Me deixa feliz. Ele falou assim para mim: sabe como é que começou a minha empresa? Eu falei: não, numa pregação sua. Oh, aleluia! Fiquei feliz, irmão. Você entende o que eu estou dizendo, que eu fiquei feliz? Porque Deus traz planos, direcionamentos para a nossa vida. Às vezes a gente está numa fase, deixa eu pregar mais 2 minutos sobre isso. Está numa fase difícil no casamento. Deus vai te trazer um direcionamento para o seu casamento. Está numa fase difícil na sua vida com seus filhos. Deus vai trazer um direcionamento para a sua vida com seus filhos. Eu me lembro uma vez, estava numa fase difícil com uma das minhas filhas. Ela estava muito triste comigo, muito chateada comigo. Eu falei: Deus, o que eu tenho que fazer? E Deus me deu um direcionamento, sabe? Simples, mas muito simples. Mas que aquilo mudou a história. Deus vai trazer direcionamentos para a sua vida. Levanta e pega um direcionamento de Deus assim na tua mão e fala: é meu, Deus está me dando direcionamento. Para a tua saúde emocional, Deus vai te dar um direcionamento que vai mudar. Sabe, esse sentimento de fracasso, Deus vai te dar um direcionamento que vai mudar. Você crê nisso, meu irmão? Eu amo a vida de Filipe, que Filipe é um camarada que ele não tem dificuldade de ser direcionado por Deus. Deus me faz assim. Eu queria ter esse GPS do Espírito Santo. Deus falando: vira à direita, vira à esquerda, levanta a mão, adora. E eu estou direcionado por Deus. Quantos creem que Deus pode fazer isso na sua vida? Se você crê, dá um brado nesse lugar e adora a Deus, porque Ele tem direcionamentos para nós. Diga aí: eu vou receber direcionamentos em 2024. Eu estou empolgado, deixa eu pregar. Vamos lá, estou empolgado. Atos 8, 27 a 30. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope. Perceba que é um alto oficial etíope. O eunuco responsável pelos tesouros de Candance. Perceba que ele é responsável pelos tesouros de Candance. A rainha da Etiópia. Ele tinha de Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo o que o homem lia, o profeta Isaías perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê?
Eu já expliquei para você que esse é o momento que o Evangelho está rompendo fronteiras, está quebrando barreiras, está tirando o teto. O Evangelho está sendo agora pregado até para os eunucos, os etíopes. É um momento especial. Mas o que eu quero falar é sobre Filipe. E o que me chamou a atenção em Filipe é a confiança dele. Olha quantas palavras a Bíblia nos dá para mostrar um alto oficial que cuidava dos tesouros. A Bíblia está nos dando pistas que esse homem é um homem diferente. É um cara diferenciado, ele não é uma pessoa comum. No entanto, o Espírito Santo fala para ele: corre e acompanha a carruagem, e Filipe sai para acompanhar a carruagem. Eu acho isso muito bom. Parece simples, mas o que me mostra é a confiança de Filipe no que Deus está falando para ele. Muitas vezes nós queremos direcionamento de Deus, mas nós não confiamos no direcionamento que Deus está nos dando. Faz sentido o que eu estou dizendo? E não importa a quantidade de direcionamentos Deus deu a você, se você não confiar no que Deus está direcionando a sua vida, você não vai a lugar nenhum. Nós precisamos confiar. É muito irritante as pessoas inseguras. Pessoas inseguras demais nos irritam, já percebeu? Você fala para ela: o que nós vamos comer? Ah, não sei. Mas o que você quer? Ah, o que é? Vamos em tal lugar? Ah, talvez. Eu vou ensinar os homens hoje. Só eu falando agora. Homens. Mulheres querem ser ouvidas. Prestou atenção? Quantos solteiros tem aqui? Vou casar todo mundo, Jó. Mulheres querem ser ouvidas, mas não querem a sua insegurança. Então você finge que decide, mas decide com força. Vou explicar. Durante a semana, ela diz: ah, eu queria comer pastel. Você não fala nada. Você faz que não ouviu. No dia que ela fala: ai, o que a gente podia jantar? Nós vamos comer pastel. Ela vai olhar: ai, que homem decidido. Que homem decidido. Esse é para casar. A gente finge que decide, mas decide com força. Esse negócio: ah, onde você vai? Aonde você quer ir? Aonde você vai? Aonde você quer? Ah, não sei. Você quer? Irrita! Posso ouvir um glória a Deus das mulheres agora? Irrita! Eu aprendi isso. Lá em casa são 3 meninas, ó. A Lupe mais 2. Eu fico atento. Hoje eu não escutei nada ainda, preciso escutar até o final do culto que nós vamos jantar. Mas por quê? Porque nós precisamos recobrar a confiança. Perdemos demais a confiança. Imagina um lutador que entra num ringue e ele não tem confiança para lutar. Ele já perdeu. Sem saber, sem levantar o primeiro soco, ele já perdeu. Imagina um músico que vai fazer um solo e não tem confiança para solar, não vai sair o solo. Nós entendemos isso e é muito claro para nós: a confiança atrai. E muitos de nós perdemos a confiança, problemas, críticas. É verdade o que eu estou dizendo? Gente que falou contra você, coisas que você pensou que estava fazendo bem, alguém veio e te destruiu, falou coisas que você não queria ouvir. E a gente vai perdendo a confiança. E à medida que você vai perdendo a confiança, você vai repelindo as pessoas, porque a carência repele, a confiança atrai. A insegurança irrita, a confiança faz as pessoas prestarem atenção. Deus precisa trazer de volta a sua confiança, porque não importa a quantidade de direcionamentos que você receba, se você não confiar no que Deus está fazendo, você não vai na direção.
Passamos por problemas, dificuldades, problemas financeiros, o mundo mudou radicalmente, coisas aconteceram nessa pandemia, gente que você amava, um dia estava vivo, outro dia partiu, tudo isso afetou a tua confiança. E às vezes nós estamos vivendo um tempo que a gente não consegue se posicionar, e Deus foi falando comigo: ei, recobra a tua confiança. Você precisa acreditar no que Deus pode fazer na tua vida, se você quiser viver o que Deus tem para você. Tem muita gente, querido, hoje, que às vezes Deus está abrindo portas, mas ele não entra pela porta porque ele não acredita, ele não consegue confiar no que Deus está direcionando para a vida dele. E eu prego isso para você com toda ousadia. Se você quiser viver o direcionamento de Deus, você precisa confiar nesse Deus, você precisa acreditar. E às vezes as pessoas vieram, te feriram, te machucaram, coisas deram errado, você ficou sem dinheiro, deu problemas financeiros, a tua empresa não deu certo, e agora você perdeu totalmente a sua segurança, a sua confiança, e você não consegue fazer mais nada. Então você começa a ficar irritante, você começa a ficar cheio de dúvida, você não consegue acreditar no que Deus está falando mais com você, porque uma vez você entendeu alguma coisa que não fez sentido. Deus te tirou da cidade e te levou para o deserto. Percebe o que aconteceu com Filipe? Filipe estava com o ministério explodindo, as coisas acontecendo na cidade, e Deus mandou ele para o deserto para encontrar uma pessoa, mas ele obedeceu, ele confiou, ele correu atrás da carruagem, ele acreditou no que Deus queria fazer na vida dele. Recobre a sua confiança, meu irmão. Quantas vezes o diabo quer destruir a nossa confiança? Ele quer fazer você desacreditar no que Deus pode fazer na tua vida. Eu não sei se você entende isso, mas eu vivo isso, eu vejo isso na vida das pessoas. Pessoas que Deus muitas vezes está falando algo para essa pessoa, mas o inimigo fica atacando, ele fica roubando a confiança dessa pessoa, e ela não acredita mais. Meu irmão, você já fez coisas incríveis, você já foi um grande profissional, você já trabalhou em empresas, você já fez coisas que as pessoas nem podem imaginar. Então não é porque uma coisa está dando errado na tua vida que você vai perder a confiança. Levanta a tua cabeça, enche o seu coração de ousadia e vai viver o que Deus quer que você viva. Aleluia! Quantas vezes a gente fica preso, meu irmão, em situações pequenas, aconteceu uma coisa e você fica repetindo aquilo. É tão interessante isso, porque eu me lembro, alguns anos atrás, eu já me acostumei, assim, acho que eu já criei uma certa armadura para receber críticas. Eu não sou tão sensível mais. Mas naquele dia eu recebi uma carta anônima, e aquela carta anônima furou minha armadura. Já teve alguma coisa que fura a sua armadura? Fiquei triste. Entrou no coração. Era uma palavra dura, palavra muito dura. Furou. E eu tinha que pregar. E nós estávamos numa série incrível aqui, pregando uma série, uma das séries mais incríveis que eu preguei aqui na igreja. E a igreja estava fervendo naquele dia. Aqueles dias a pregação estava falando no coração de uma maneira, mas a palavra veio de contra. E eu deixei entrar. E eu fui pregar um sermão da mesma série. Algumas pessoas são irritantemente inseguras, não é? Eu estava inseguro. Eu não estava mais confiante. E eu senti que eu estava pregando como se fosse voo de galinha. Você sabe que galinha não voa, né? Mas você sabe que galinha tenta voar. Você já viu? Ela bate as asas e faz plá, 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 plá. Daqui a pouco ela dá um salto de 2 metros e blof, cai no chão. E eu sentia que estava fazendo voos de galinha. E quando fui para casa, fui triste para casa, fui chateado. Falei: Senhor, onde eu errei? Por que eu não consegui transmitir a mensagem? E Deus falou: você precisa recobrar sua confiança. E sabe o que me fez recobrar a confiança? Foi Deus falando para mim: você não é tão inteligente assim para ter uma revelação da palavra sozinho. Você precisa de mim. Você não é tão inteligente. O que eu quero dizer é que às vezes nós precisamos recobrar a nossa confiança. Tem coisas que aconteceu que você abaixou a cabeça. Você vai para o seu trabalho e você chega lá como se fossem amiguinhos, e não com confiança no profissional que você é.
Você chega no seu ministério e você exerce o ministério sem a confiança do direcionamento que Deus te chamou para o ministério. Você precisa recobrar a confiança. E a boa notícia é que é possível recuperar a confiança. Recentemente eu fiz essa cirurgia, você sabe, coloquei um stent. E eu sempre gostei de fazer ginástica, andar de bicicleta, sempre fiz, desde criança. Só que eu estava com medo, estava sem confiança. Meu professor falava, põe mais peso aí. Eu falava, não, irmão, vai explodir minha cabeça. Eu sei que a cabeça não explode, mas eu ficava pensando, e se eu puxar uma mais e explodir aqui? A gente perde a confiança. Aí eu comecei a me lembrar de coisas que eu passei no hospital e que não explodiu, muito pior, 30 de pressão. E à medida que você vai fazendo coisas novas, você vai recobrando a confiança. Quer recobrar sua confiança? Aprenda algo novo. Faça alguma coisa que você não fez ainda. Vai estudar uma coisa que você nunca estudou. Vai fazer algum hobby que você nunca fez. Esse é um jeito da gente recobrar a nossa... Vai conversar com pessoas que você nunca conversou. Vai entrar em contato com gente que você nunca entrou. Porque Deus pode recobrar a tua confiança. Um outro jeito da gente recobrar a nossa confiança é a gente reconhecer que algumas coisas a gente não nasceu para fazer. Simples assim. Que isso não quer dizer que você é ruim, que você é mau, que você é fracassado. Simplesmente não é o que você curte, não é o que você chama. Às vezes as pessoas vêm, criticam e falam e dão ideias para nós, só que aquilo não é Deus não está nos cobrando isso. E a gente se sente mais fracassado e mais inseguro. E aí como você reconhece que aquilo não é seu? Me lembro também de uma vez que algumas pessoas começaram a falar, pastor, você tem que falar mais do dízimo, tem que gastar mais tempo com o dízimo, mais de 20, 30 minutos. As igrejas falam 30 minutos, e aquilo não estava no meu coração. Eu não sou assim, eu não sou desse jeito. Mas bem naquele dia que eu comecei a receber essas ideias, parece que o inimigo se levanta e a arrecadação da igreja caiu. Eu falei, meu Deus, e agora? Acho que eu estou errado. E Deus falou, foi isso que eu te pedi para fazer. Eu não estou dizendo que quem faz está errado, isso não é um problema meu, mas eu não tenho esse chamado. Eu preciso reconhecer que algumas coisas Deus mandou eu fazer e outras vai ser de outro jeito na minha vida. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? E às vezes a gente não reconhece, fica se comparando, e a comparação vai te deixando cada vez mais inseguro. Às vezes você vai olhar para uma pessoa, ela tem um jeito de fazer, ela prega de um jeito. Eu não consigo pregar daquele jeito. E eu falo, que tremendo esse camarada pregando. Mas não é o meu jeito. Eu não sei se eu estou pregando para alguém agora. E você acaba ficando inseguro. É o teu jeito. Reconheça que você é assim. Isso recobra a tua confiança. E tem gente que gosta do jeito que eu prego, é uma coisa incrível. É uma bênção. Não é verdade? Às vezes as irmãs falam para mim, ai pastor, estou vindo até sem maquiagem, porque eu só choro. Eu falo, que maravilha. Glória a Deus. É meu jeito. Tem outro jeito. Não quer dizer que o outro é ruim, que o meu é melhor. Quer dizer que Deus nos deu um chamado e a gente precisa reconhecer aquilo que a gente não tem, é tranquilo, tá bom. Porque tem muita coisa boa. Vou repetir que você não ouviu. Tem muita coisa boa em você, na tua vida, na tua história. E a terceira coisa que a gente precisa fazer é quebrar algumas crenças que nos limitam. Eu não sei se você percebe isso no texto, mas eu imagino que há várias coisas que Filipe está fazendo aqui que quebram o texto. Por exemplo, ele é um eunuco, é um gentil. Um israelita não poderia estar junto de um gentil, nem conversar com um gentil. Além de ser eunuco, o eunuco era considerado uma pessoa profana, uma pessoa que não poderia entrar no templo. Então, além disso, ele está dentro de uma carruagem com esse homem. E ainda não estamos em Atos 15, quando há o concílio da igreja, e lá a igreja decide as coisas que têm que ser feitas. Nós estamos antes, nós estamos em Atos 8. Filipe está no futuro, Filipe está à frente da igreja. Entende o que eu quero dizer? Ele já está vivendo o futuro da igreja.
Mas eu acredito que Ele não tem nada limitando. Deus às vezes precisa quebrar algumas crenças que nos limitam, que nos impedem de recobrar nossa confiança. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Essas palavras que a gente fica ouvindo na nossa mente, eu não sou capaz, eu não tenho condição. Que é isso, meu irmão? Quantas vezes Deus já usou você poderosamente? Recobre a tua confiança. Quantos aqui hoje precisam recobrar a sua confiança? Levante a mão, deixa eu ver. Eu quero saber se eu estou pregando hoje para alguém. Levanta a mão se você precisa. Diga aí: Senhor, eu estou tomando posse dessa palavra. Eu estou recobrando a minha confiança. Eu creio que o Senhor tem direcionamento e que os meus fracassos não me definem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, meu irmão, exalta o Senhor. Aleluia. Como isso é forte. Você e eu precisamos olhar para essas coisas e dizer: Senhor, eu quero recobrar minha confiança. É muito difícil você ser abençoado quando você perdeu a sua confiança. Entende o que eu estou dizendo? Você perdeu a confiança na sua família, é muito difícil você ver a restauração dela, a não ser que você volte a confiar na sua família. Eu acho que isso faz sentido. Você perdeu a confiança que você vai passar numa entrevista de emprego. Então você vai na entrevista de emprego, eu não sei se vai dar certo. E a primeira pergunta que a pessoa te faz, você já perdeu a entrevista, porque você não tem confiança. Deus está falando com a gente hoje. Recobre a sua confiança. Terceira coisa que eu vejo em Filipe: prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: vejam, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou ao eunuco. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Uma coisa que eu acho interessante aqui é que está entendido no texto algo muito simples. O eunuco é uma autoridade política, representa uma rainha, representa os tesouros dessa rainha. Filipe é um evangelista. Ele nem faz parte do grupo dos 12 apóstolos. Ele não tem um título. Ele não tem ali um cargo político. Ele nem deveria estar conversando com esse homem de alto grau político. E essa é a lição que eu tiro do texto. Embora Filipe não tenha um título, um cargo, ele tem uma autoridade. Tem gente que não entende isso. O título nem sempre dá uma autoridade. Tem muita gente que pode ter título, mas não tem autoridade. Deus nos chamou para exercermos a nossa autoridade. Nós cristãos não entendemos que Deus nos colocou aqui como autoridade. Você precisa crer na autoridade que Deus deu a você. Às vezes nós não temos essa ideia. Nós chegamos do lado das pessoas e não colocamos autoridade. Não é autoritarismo, autoridade não é orgulho, autoridade não é querer mandar nos outros, mas é reconhecer a autoridade espiritual que você tem aonde você chega. Você, meu irmão, foi chamado de amigo de Deus. Eu não sei se isso é grande para você, mas para mim é muito grande. Eu tenho autoridade de Deus. Nós precisamos orar com autoridade, nós precisamos exercer autoridade. E às vezes nós ficamos encolhidos diante das pessoas, porque nós confundimos autoridade com títulos. E nós não entendemos que Deus nos colocou como autoridade. Embora Filipe não fosse um apóstolo, e sim um diácono, ele não tinha um cargo dentro da igreja, talvez da maneira como a gente entenda hoje. Ele servia as famílias, ele cuidava das necessidades. Deus o chamou para exercer a autoridade, e nós precisamos reconhecer essa autoridade que Deus nos deu. Muitos cristãos não enxergam isso, eles falam: não, eu não entendo isso. Às vezes você fica preocupado porque você não tem um título e que você não pode fazer as coisas, e Deus está te dando autoridade para crescer, para avançar, em nome de Jesus. Quantos creem nisso?
Me lembro de um irmão há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, que eu conheci esse irmão. Ele não era cristão ainda, eu estava falando de Jesus para ele, um tempo de bênção. E ele era um homem muito rico, muito rico, muito rico. E eu conversei com ele, e ele fazia construções maravilhosas, verdadeiros palácios para vender, casas lindas. E um dia eu estava andando com ele, falando de Jesus, ele estava se convertendo, e eu falei: onde o senhor aprendeu arquitetura? Ele falou: não aprendi arquitetura. Então o senhor fez engenharia. Prédios enormes ele construía. Eu falei: não fiz engenharia. Ele deu uma risada e falou: filho, eu parei na 4ª série. Eu falei: sério? Ele falou: sério. Ele punha as empreitadas para trabalhar para ele, as pessoas para trabalhar, ele organizava tudo aquilo, ele geria financeiramente. Sabe por quê? Porque ele não se prendeu àquilo que ele não tinha, mas ele se prendeu àquilo que ele possuía. Você tem autoridade, meu irmão. Eu não sei se faz sentido para você, mas às vezes a gente se prende ao que a gente não tem. E as pessoas ficam falando para nós: você não pode fazer. Por que você não pode fazer? É claro, tem certas profissões que você pode fazer com diploma, mas tem outras coisas, querido, que você não depende disso. Você depende da autoridade que Deus te deu. Eu creio muito no que eu vou dizer para você. Eu creio que quando nós oramos, ainda que esteja um tempo de estiagem, vai aparecer uma pequena nuvem. Não vai ser na primeira oração, vai ser na 7ª talvez, mas vai aparecer uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e a gente com autoridade vai dizer: corre, porque vem chuva aí. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio que a gente às vezes, como servos de Deus, vamos estar na frente de um mar fechado e que não tem para onde fugir, um exército vindo atrás, e Deus vai falar no meu coração e vai dar um direcionamento no seu coração, e você vai confiar no direcionamento de Deus, meu irmão, porque você está subindo um outro nível de vida espiritual. Quantos creem no que eu estou pregando aqui, meu irmão? E você vai dizer para esse povo: marcha para frente da água, vai para cima da água. E as pessoas falam: o que nós vamos fazer? E quando você chegar e puser o pé na água, o mar vai abrir, porque Deus te deu autoridade, meu irmão. Deus te deu autoridade, meu irmão, para chamar a responsabilidade para você, para dizer: Senhor, essa enfermidade vai sair agora em nome de Jesus. Eu rejeito essa enfermidade. Eu creio nisso. Eu creio. Eu me lembro quando eu estava lá no hospital, na segunda vez que minha pressão subiu, primeiro 24, depois para 30, e eu senti que era um ataque espiritual, e estava ali indo os médicos dentro da sala, e estava a minha família, e eu em alto e bom som disse assim: Satanás, agora chega, foi a última vez que você tentou me matar, saia desse quarto. E eu comecei a melhorar daquele momento. Meu irmão, nós precisamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Você precisa olhar para a sua vida financeira e falar: em nome de Jesus, eu não vou viver mais essa dívida. Deus vai me dar estratégias, Deus vai me dar direcionamentos. Eu vou aprender a administrar meu dinheiro, e eu vou prosperar, e eu vou ter para socorrer pessoas. Eu vou ser generoso, eu vou ser usado por Deus para abençoar pessoas. Você precisa olhar para a sua família e falar assim: minha casa não vai ser uma casa de briga, não vai ser uma casa onde não tem paz. Eu declaro paz na minha casa, em nome de Jesus. Eu vou ter estratégias, eu vou confiar em Deus, eu vou ter direcionamento, mas a minha família vai ser uma família bendita, abençoada, no nome do Senhor. Você precisa olhar para os seus filhos e assim, esse é um problema que nós temos hoje. Escute, esse é um problema que nós temos hoje, porque hoje nós dizemos assim: eu não vou falar isso para o meu filho, não vou falar isso para o meu filho, porque ele vai ficar irritado, ele não vai querer mais que eu seja a mãe dele. Não, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. A autoridade é diferente de ser chato, de brigar, de ser autoritário. Você precisa entender que o teu filho precisa ver a sua autoridade. Isso é sinal de amor. Se ele não vê a autoridade, ele não vai enxergar que você o ama. É muito importante isso para ele. E às vezes eu vejo pais falando assim: não, mas é que eu não quero irritá-lo. Não, meu irmão, ele precisa entender que quando você põe limites, é que você se preocupa com ele, você quer o melhor para ele. Então nós temos que exercer a autoridade dentro da nossa família. Quantos podem dizer amém por isso que eu estou pregando, meu irmão? É tão interessante isso. Eu disse esse exemplo de manhã, não sei se pegou bem, mas eu vou falar. Eu tenho uma cachorrinha vira-lata, já contei para vocês. É uma fofa. Mas cachorro vira-lata ensina muito para a gente.
Porque o cachorro vira-lata, ele é o dono da casa. Ele anda já como dono. Ele senta onde não pode, ele mexe o que não pode. E você fala, não mexe. Ele faz, hã? Ele faz que não ouve, já percebeu? Outro dia eu peguei minha cachorrinha, olhei para ela e falei assim, escuta aqui, quem manda nessa casa sou eu. E ela fez, eu não sei se ela estava entendendo, ou se ela estava fazendo desentendido, ou se ela riu, eu não sei. Eu falei, quem manda aqui sou eu. Mas foi bom. Ela aprendeu, até a minha cachorrinha precisava entender que tinha que ter autoridade dentro de casa. Não fez sentido para vocês? Faz sentido o que eu estou falando? Nós precisamos exercer a autoridade que Deus... Tua vida está uma bagunça porque você não exerce autoridade, meu irmão. Vou explicar. Autoridade não é mandar nos outros. Eu tenho autoridade, vai lavar a louça. Não. Autoridade é chamar a responsabilidade para você. Deixa eu explicar o que eu penso sobre autoridade, acho que você vai entender. Entramos no centro cirúrgico agora, estamos juntos, amém? E dentro desse centro cirúrgico tem várias pessoas vestidas de branco, com máscara, tudo bem? Não é os anjos, são o pessoal que trabalha lá, amém? Primeira pessoa que você vai olhar, quem é? Para quem que você vai olhar? Para quem? Fala para mim, fala. Para quem? Lógico, você não vai olhar para a enfermeira, para o anestesista, você vai olhar para o... Porque ainda que ele não vai fazer anestesia em você, ainda que ele não vai preparar você, ele é você entendeu que é autoridade. Mas tudo bem, então vem uma pessoa, faz anestesia a você, tudo bem, ok? E você está olhando para quem? Médico. Aí chega alguém que você não sabe quem é, nunca viu na vida, não é médico, nada contra as enfermeiras, nada contra ninguém, não sei de quem ela é. Ela chega e fala assim, eu vou abrir você. O que você fala? Não. Por quê? Porque você não sabe se ela tem autoridade. Aí o médico que te operou falou assim, não, esse aqui é meu professor, ela que me ensinou tudo que eu sei. Ela é a melhor especialista nisso. E hoje ela veio aqui só para me ajudar. O que você fala? Pode abrir. Não é? Porque ele diz para você sobre autoridade. Entenda o que eu vou pregar agora. Você tem essa autoridade. Quando você chegar num lugar, as pessoas vão olhar para você porque vão ver a bênção de Deus na sua vida. Quando você chegar numa reunião, as pessoas vão olhar para você porque elas sabem que você tem direcionamentos de Deus na sua vida. E você precisa exercer a autoridade que Deus te deu. Quantos de nós estamos aí vivendo uma vida que a gente não exerce autoridade? O dinheiro entra, a gente gasta, não tem autoridade sobre isso. Os problemas chegam na nossa vida, a gente não repreende, a gente não tem autoridade. Deus nos dá a oportunidade de correr atrás, mas a gente fala da carruagem, a gente fala, não, mas eu não vou entrar nesse lugar, porque esse homem, essa pessoa, eu não tenho condição, eu não sou uma autoridade. Deus te pôs como autoridade, meu irmão. Você precisa reconhecer a autoridade que Deus está te dando. Então o eunuco pergunta, eu posso ser batizado? Ele fala, se você crer, você pode. A autoridade dele. E aí acontece algo extraordinário. Ele batiza o eunuco e ele é arrebatado. Isso é uma lição, e essa é a quarta última lição. Nós recebemos direcionamento de Deus, nós recebemos, confiamos no que Deus nos fala, exercemos a nossa autoridade, mas continuamos na mão de Deus. Deus tem algo novo às vezes. Às vezes aquele período ali passou, Deus tirou ele daquele lugar e levou para outro lugar. E isso é porque Deus quer trazer inovações para nós, Deus quer trazer outros planos. E às vezes a gente fica tão enrijecido naquilo que a gente está fazendo, que a gente não entende que Deus continua trazendo planos e direcionamentos para a nossa vida. O que funcionou no passado, talvez não funcione mais para você agora. Houve um direcionamento ali que foi bênção, agora você precisa recobrar algumas coisas, porque você está em outra fase. Então me vem no coração que Filipe continuou sendo direcionado por Deus, até que ele chega em Cesareia. E a Bíblia vai falar para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 21, que ele está morando em Cesareia. Isso já passou há 20 anos. Ou seja, Deus tinha um lugar para ele ficar. Mas enquanto ele estava fluindo e sendo levado, as pessoas ouviram que Jesus tinha vindo e ressuscitado. Deus tinha usado a vida dele. Você entende o que eu estou pregando agora para você? Você precisa deixar o Espírito trazer coisas novas para você, inovações, planos, direcionamentos.
Ele tem que tirar às vezes você de um lugar e colocar você numa outra posição de autoridade. E às vezes Ele vai te colocar em Cesareia para você ficar lá por 20 anos pregando. Porque ali é o teu lugar, ali é a estrada. Mas isso não quer dizer que Deus não continua te usando. A última parte do texto é a parte que eu não consegui pregar de manhã por falta de tempo. Mas o que Deus falou comigo é: continue aberto para o que Deus quer fazer. Você recebe direcionamento, você confia, você tem autoridade e continua aberto para o que Deus quer fazer. Diga aí: eu tenho direcionamento, eu confio, eu tenho autoridade e eu continuo aberto aos planos e aos propósitos de Deus. Deus vai trazendo inovações, Deus vai trazendo planos. Eu vou terminar assim: Deus vai reinventando você, vai trazendo novas estratégias, até que Ele chegue em Cesareia. E quando Ele chegou em Cesareia, Deus falou: aqui é o teu lugar, aqui que você vai ficar. Você crê que Deus trabalha assim na sua vida hoje? Tem coisas que Ele vai mudar, tem coisas que Ele vai renovar, tem coisas que Ele vai trazer na tua vida. Eu acho incrível isso, porque a Bíblia diz que Ele foi tomado pelo Espírito, e sendo tomado pelo Espírito Ele foi levado. E eu acho isso maravilhoso, porque às vezes você está tão preocupado que é só isso, e Deus fala: não, tem outras coisas que eu quero fazer na sua vida. Eu não sei hoje quantos aqui precisam recomprar a sua confiança, quantos aqui precisam reacreditar no quanto Deus pode te usar. Você já fez coisas incríveis, já fez grandes projetos, já venceu grandes batalhas, mas talvez agora você está num momento da tua vida que você está perdendo a sua confiança. Se Deus está falando com você e você precisa recobrar a sua confiança, eu quero orar com você. Se Deus está falando que essa noite você precisa se vestir de confiança, fica de pé no teu lugar. Eu vou orar só com esses agora, só com esses que Deus está falando desse jeito. Recobra a tua confiança hoje. Você precisa acreditar na tua confiança, acreditar no que Deus pode fazer. Levante sua mão bem alta assim e diga: Senhor Jesus, eu creio que há muitos planos, muitos projetos que eu vou caminhar, e eu recobro a minha confiança no Senhor. Eu creio que eu ainda posso fazer e responder ao teu chamado. Dá um glória a Deus aqui, exalta seu Cristo. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.